todos. Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Prosseguimos na nossa tarefa de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E a gente lança mão de várias obras subsidiárias de estudo. Estamos seguindo atualmente o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. E hoje quem preparou a reflexão foi a Juliana. Estudaremos o capítulo 16, intitulado O Auxílio Mútuo. É interessante, um comentário só, que esse capítulo é tão rico, é uma parábola, uma historinha que Jesus conta. Não vou dar muito spoiler não, daqui a pouquinho a Juliana conversa com a gente. Que a Juliana pensou vários temas e eu, na bibliografia complementar, que a gente sempre coloca, eu puxei só um deles. Mas é interessante como desse... outras reflexões vão surgindo. Aguarde, daqui a pouquinho a gente vai escutar junto, tá muito bom. Tá? E também é bom lembrar que a gente vai ter a nossa live, que acontece mais tarde no nosso canal do YouTube. Você já está convidadíssimo. Hoje eu tô de folga, quem vai coordenar a live é o Juninho, junto com a Juliana e convidados. Então vai ser um momento muito agradável, onde a gente vai poder aprofundar, estender as nossas reflexões. E gente, vamos combinar, é muito bom, né? É possível fazer pergunta, tirar dúvida, brincar. Só falta mesmo o pão de queijo e o café. O espiritual a gente já tem, né? Mas fica aquele momento agradável. Por isso a gente quer te convidar, não se preocupe, fica tudo gravado, você pode assistir depois. E aliás, um outro convite: participe, se envolva, nos ajude a divulgar a mensagem da doutrina espírita, porque tem muita gente precisando. Então compartilhe os links, entre na nossa rede social, comente, critique, jogue lá o seu comentário, enfim, queremos te ter mais perto do nosso coração. Então tem várias oportunidades aí. Vamos lembrar sempre que a gente coloca uma série de bibliografias complementares, tanto aqui quanto no YouTube, nas descrições. Fique à vontade para ler e consultar. E no final desse nosso podcast, agora a gente tem o nosso momento de oração, onde a gente faz a nossa prece e a gente sempre começa, na verdade, com uma poesia. Hoje a gente traz de volta a nossa preferida, Maria Dolores. Então fique com a gente até no final, faça a sua prece, coloque a sua água para fluir, enfim, fique juntinho da gente. Por isso, agora o nosso último convite. A gente vai ficar juntinho e eu te convido. Vamos ouvir? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 16 do livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, cujo título é O Auxílio Mútuo. Esse capítulo retrata a angústia dos discípulos frente aos desafios enfrentados na prática do bem. Ante esse estado de espírito, Jesus relata a lição do auxílio mútuo. Então, primeiramente, nós vamos considerar alguns símbolos ilustrados nessa lição. Então, ela é cheia de arquétipos que nós podemos associar, com essa questão da prática da caridade e do egoísmo. Então, o primeiro símbolo que nós vamos considerar é a montanha, porque eles estavam caminhando numa montanha que tinha muitos desafios pela frente. Então, a montanha, ela representa a busca pela iluminação e pela verdade interior. As montanhas também são associadas à estabilidade, à força interior e à capacidade de superação de desafios. A região desértica onde essa montanha se localiza, o ar gelado, a pressão atmosférica reduzida, representam os obstáculos a serem superados na jornada para a iluminação. Nesse sentido, refletimos que para chegar ao topo, ao objetivo, é necessária a preparação para a superação dos obstáculos do caminho. Então, essas adversidades, nós podemos trazer para a nossa realidade o quão somos
colocados à prova no nosso cotidiano. Então, como que nós vamos ter bagagem para escalar essa montanha e chegar ao nosso objetivo? Então, essa preparação, o preparo da subida, ele é regido por duas forças: a vontade. Então, a vontade é uma das potências da alma, que o espírito lança mão ou não no exercício do seu livre-arbítrio. Então, de acordo com a nossa vontade, cabe-nos perseverar ou desistir na nossa romagem. Mas nós sabemos que para o espírito não existe inércia. Nós estamos fadados ao progresso. E o amor, que é a outra força motriz para esse esforço de subida. Então, o amor é a força maior que nos direciona para o nosso objetivo, que é a perfeição do nosso espírito. Para elucidarmos essa questão do amor, nós vamos trazer aqui a pergunta 779 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta aos espíritos: a força para progredir áurea ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, nós temos exemplos práticos de espíritos missionários que estão trabalhando incansavelmente, no nosso planeta, que está nessa fase de transição. Então, nós que ainda estamos nesse progresso lento, mas contínuo, nós contamos com o auxílio desses que estão mais avançados na senda. Então, esse é o objetivo. Os que estão mais à frente, em auxílio dos que estão com uma caminhada menos ligeira, por assim dizer. Nós vamos falar agora dos caminheiros. Esses dois peregrinos que estão transitando pela montanha, nós podemos representá-los pelo amor, que é aquele caridoso que vai socorrer a criança moribunda, e o egoísta, que é aquele que prefere seguir sozinho para atingir o seu objetivo. Independente do que aconteça, ele é movido pelo seu instinto de preservação. Então, vamos falar um pouco sobre o egoísta. O egoísta, ele tem olhos somente para si, para o seu tempo, para suas dores. É cheio de argumentos e justificativas para não praticar o bem para com o próximo. À luz da psicologia, os egoístas querem sempre estar em primeiro lugar e impedir que qualquer pessoa ameace sua supremacia. Ignoram a opinião dos outros e sobrevalorizam a própria. Têm dificuldades de compartilhar ou doar algo, na medida em que isso implique tomar os outros em consideração. Ou seja, a única preocupação do egoísta é para com ele próprio. E temos a representação do amor por meio desse outro viajante que se compadece dessa criança que está à beira da morte no caminho. Então, o amor, ele presta atenção no outro. O amor não argumenta. O amor age em prol do alívio das dores alheias. É o despertar da consciência que pulsa em nós desde o desenvolvimento do instinto e da luta pela sobrevivência, até chegarmos à depuração dos sentimentos, onde, por meio da nossa vontade, reconhecemos tanto as nossas emoções quanto a dos outros.
Então, nós vamos agora recorrer ao Evangelho de Mateus, que nos traz a mensagem do Cristo acerca do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é um sentimento de entrega, né? Sem exigência, sem argumento. Outra figura que aparece nessa lição é o da criança moribunda, que está à beira do caminho. Então, essa criança, ela é a representação do nosso próximo, do necessitado que encontramos na nossa jornada. Muitas vezes, nós somos os maiores auxiliados na prática da caridade. Então, no contexto da história, da lição, a troca de calor entre ambos, né, entre o nosso caminheiro e a criança, foi o que permitiu a chegada à hospedaria. Então, a troca de calor viabilizou essa trajetória até concluírem a sua romagem. E, por fim, nós temos a simbologia da hospedaria. Então, o que seria essa hospedaria? É um lugar dentro de nós onde há alento, refazimento, acolhimento. É o destino final da jornada. Constitui a nossa consciência tranquila frente ao dever retamente cumprido. Para atingirmos esse local, necessária é a caminhada. Muitos ficam pelo caminho. No entanto, a misericórdia divina faz presente em novas oportunidades evolutivas, que é o remédio da reencarnação. Para chegar a esse lugar tão almejado, precisamos confiar na providência divina, que nos sustentará no esforço da caminhada. Nesse sentido, nós vamos trazer aqui um trecho do Evangelho de Mateus. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem fazem provimento nos celeiros. E contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois mais do que elas? Então, o que podemos analisar e concluir no nosso pensamento? Que na nossa caminhada, Deus nunca nos faltará. Ele vai sempre nos prover. Então, que nós não devemos nos preocupar, assim como o egoísta se preocupa, da falta. Nós temos que pensar na abundância que Deus certamente vai suprir a nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós devamos ficar acomodados, né? Então, que a gente pode sim dividir, que nós podemos compartilhar com os companheiros de jornada algo que pode faltar para eles. E aqui nós não falamos somente do suprimento do pão, das coisas materiais, mas no sentido do amor verdadeiro, né? Que é a doação do colo, do ouvido, da palavra amiga, porque Deus é conosco e Ele nos nutre. Então nós sempre estaremos preparados, se conectados com a espiritualidade superior, para prestarmos o auxílio necessário, né? Então que a gente possa ser esse caminheiro do caminho que acolhe, porque no fim, além de fazermos o bem, nós também seremos recompensados. Então, fica aqui essa lição. Muito obrigada e
que façamos proveito desse ensinamento. Vamos começar o nosso momento de oração com a poesia Abrigo Ideal, de Maria Dolores. E tudo vai passando, como sempre dizes, os dias de infortúnio e os momentos felizes. Tempos de infância belos e risonhos esvaíram-se todos, tais quais sonhos que não consegues explicar. O lar de agora já não te parece o mesmo antigo lar, em que o colo de mãe, na luz da prece, inteiro se te abria, sustentando-te a paz no clarão da alegria. Onde ouvir novamente as vozes que, à noitinha, uniam-se-te à voz inocente a cantar: ó ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Fitavam-te, na marcha dos instantes, estrelas cintilantes, como a notar-te o sentimento puro, e a te indicarem, sem que percebesses, as estradas difíceis do futuro. A juventude, plena de ansiedade, passou, qual luminosa floração. Indagas onde estão os planos da primeira mocidade. Refletes nas queridas afeições, no ponto solitário em que te pões. Quantos amigos desertaram da senda em que persistes? Quantos julgaram tristes as tarefas que abraças e largaram-te a sós, dizendo-se à procura do prazer, do renome e da ventura? Enquanto passas, no serviço de sempre, de coração ao desalinho, perguntas muitas vezes quantos lábios ouviste transformados no caminho. Lábios que te falavam ontem de ternura, em promessas de apoio e de carinho, e hoje te comunicam amargura, acusação, queixa e censura, impondo-te incerteza e incompreensão. E os outros que, em magoada despedida, deixaram-te no mundo em busca de outra vida, dando-te a inquietação constante que te invade pela chama invisível da saudade. E tudo vai passando, tal qual dizes, os instantes felizes e infelizes. Entretanto, alma irmã, de pés sangrando embora, segue amando e servindo tempo afora. Nada te impeças caminhar para a sublimação que te pede lutar, esculpindo em ti mesmo o amor cuja beleza palpita em tua própria natureza. Não contes desengano, prova, idade. Segue e não temas. Quem serve encontra em todos os problemas motivação para a felicidade. E quando tudo te pareça saudade e solidão, na bruma que te envolva o coração, entra no claro abrigo que retens, que se te faz no mundo o mais alto dos bens, riqueza em luz e paz que ninguém desarruma e nunca sofre alteração alguma. Esse refúgio ideal que te descansa nos tesouros de tudo quanto é teu, é a bênção de servir que te guarda a esperança no trabalho do bem que Deus te concedeu. E te agradecemos, Jesus, de coração, pela clareza dos ensinamentos da doutrina espírita, pela simplicidade que o teu amor fala ao nosso coração e, sobretudo, pelo claro ensinamento da existência da divina providência. E como nos ajudastes, mestre amigo, a perceber a presença divina em toda parte, seja nos momentos de alegria e até mesmo nos momentos da dificuldade. Por isso, Jesus, uma vez mais aqui em preces, te pedimos força ao nosso coração, para resistirmos às dificuldades não raras vezes criadas por nós mesmos, seja no instante do agora ou no passado, não tão distante dos nossos corações. Mas uma vez mais te rogamos, Jesus, fortalece-nos o coração para fazermos melhores escolhas,
Melhor escolha do que pensar nesse exato instante. Melhor escolha de como agir. E, sobretudo, que escolhamos persistir no caminho de amor para os nossos corações e para todos os corações que se acheguem a nós na caminhada da vida. Que a tua luz, mestre amigo, nos proteja, nos abençoe e ampare, e que estejamos cada dia mais próximos do amor divino. Que assim seja.